queria pegar um gancho dessa música que nós acabamos de ministrar, uma música tão bonita, e ler com os irmãos um dos mais lindos hinos da história do cristianismo. Esse hino se encontra no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, um dos mais lindos hinos da cristandade. Um hino que o Espírito Santo deu de presente para o apóstolo Paulo. E esse hino, ele fala da nossa atitude, da nossa resposta diante de Deus. E diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem entende Deus, irmãos? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Mas agora aqui vem o grande desfecho, que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Quem pode entender a Deus? Irmãos, nós experimentamos a Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Mas sempre que nos vemos na presença desse Deus, nós ficamos tão perplexos, tão deslumbrados. O Deus que fez o universo, o Deus que sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Como pode? Oh, profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós estamos nesses dias tratando sobre esses desafios que Deus tem para nós. Então, temos falado dos pilares, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Pilar fala de sustentação, aquilo que é sustentação para a igreja, a obra que Deus nos deu para realizar aqui nesses dias. Então, uma coisa que é interessante observarmos é que todos esses pilares, na sua essência, eles são relacionais. Relacionais. Como assim? Então falamos do pilar do evangelismo. O que é o evangelismo? É o nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. É o evangelismo. Nós estamos aqui nessa terra hoje com a missão de nos relacionarmos com pessoas, para que possamos influenciá-las, para que possamos expor a vida de Cristo para elas e criar nelas uma sede tal que elas também queiram esse Deus que nós servimos. Relacionamento. Evangelismo é o nosso relacionamento com o mundo. Depois olhamos para o pilar do serviço. Serviço. O que é o serviço? Também. Serviço é uma experiência relacional. Eu não posso servir a alguém com quem eu não me relacione. Para haver serviço tem que haver proximidade. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Jesus veio para servir e dar a sua vida. E como ele fez isso? Vindo para perto de nós. Deus se fazendo homem, se fazendo carne para servir. Então, serviço também é um pilar relacional, implica em relacionamento. Se falarmos da comunhão, já está extremamente aí implícito na própria essência da palavra. Comunhão, ter tudo em comum, ter uma vida em comum. Comunhão não é somente a gente sentar e desfrutar de uma refeição junto, de um tempo junto. Comunhão é termos uma vida em comum, onde nada é nosso mesmo, nada é meu. Tudo que Deus me deu é para estar a serviço, para estar
sendo repartido, distribuído no meio da comunhão dos irmãos, da igreja. Então, é uma forma que nós temos a comunhão, não é, de experimentar de uma forma muito reduzida, muito pequena, aquilo que Jesus experimentou. Ele partiu a sua vida. Na cruz, o seu corpo foi partido. Nós nunca vamos experimentar isso, até porque só Jesus poderia ter feito o que ele fez. Mas na nossa caminhada diária, como é que nós vivemos esse aspecto da vida de Jesus? Na comunhão. Comunhão é o repartir da nossa vida uns com os outros. É carregar as cargas uns dos outros. É repartir. É abrir o coração. É confessar. É perdoar. É pedir perdão. É se alegrar quando o outro está alegre. É se entristecer quando o outro está triste. Comunhão. Relacionamento. Discipulado. Também é relacionamento. O modelo de discipulado de Jesus é o quê? É caminhar junto também. É impressionante isso. Todos esses pilares implicam em relacionamento, meu irmão. Não tem para onde fugir. Se nós queremos viver a vida da igreja, a vida de Cristo, nós não podemos fazer isso de uma forma isolada. É um grande perigo que existe hoje. É o camarada que fica na sua casa, aí ele liga lá no canal da televisão, assiste uma mensagem bonita, diz, pronto, já tive a minha experiência espiritual, já estou alimentando a minha espiritualidade. E ele está se enganando. Porque nada contra você assistir, você ouvir uma mensagem que lhe edifique. Mas se isso não vira vida, se isso não se torna algo que se reparte, que se transforma em ação, e que leva você a estar mais perto do Senhor e dos seus irmãos, então isso é em vão. É vão. É engano. Porque se nós dissemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, somos o quê? Mentirosos. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. É um fluir. Então, discipulado é caminhar junto com o intuito de transmitir a vida de Jesus. É um relacionamento que tem um foco, que tem uma intencionalidade. Então, não é só algo teórico. Então, discipulado não é somente você expor o que a Bíblia diz a respeito de algo, mas é você, com a sua vida, também demonstrar aquilo para alguém. Então, veja que isso implica também em relacionamento. E aí, fica para nós a questão. Bom, então temos a nossa relação com o mundo, essa relação de evangelismo, nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor, de uma forma geral, servindo, o serviço, a comunhão, essa relação íntima, profunda de repartir, esse relacionamento, então, de transmissão da vida de Jesus, não é? O discipulado. Amém. Mas, irmãos, como é que nós vamos fazer isso? Porque certamente nós não vamos conseguir fazer isso na nossa própria força, no nosso próprio vigor. Agora eu vou fazer isso, não é? Então, aí eu vou dar o meu jeito, eu vou me virar, vou fazer um esforço muito grande, e agora eu vou, então, evangelizar. Se fosse assim, nós estaríamos numa enrascada muito grande, não é? Porque Deus estaria colocando em nossas mãos uma obra, a qual Ele sabe que de nós mesmos, em nós mesmos, na nossa força humana, na nossa capacidade humana, nós não temos condição de fazer. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo. Ele disse para os discípulos assim, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar para vocês, quem? O Espírito Santo, o Espírito da promessa. E Ele estará em vós. E depois, Jesus disse para os seus discípulos um pouquinho mais adiante, olha, fiquem aqui em Jerusalém, porque vocês receberão a promessa do Pai. Então, o Espírito Santo vem para dentro de nós. Cria então dentro de nós uma nova natureza. Um novo homem surge dentro de nós,
Que não é aquele nosso homem carnal, velho, falido, com todos os seus esforços vãos. É um novo homem. Aí depois Jesus disse para os discípulos lá em Jerusalém: bom, agora vocês, o Espírito Santo já está dentro de vocês, já tem uma nova natureza dentro de vocês, agora vou dar mais um presente para vocês, virá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis o quê? Poder. E então, sereis minhas testemunhas. E então, vocês vão evangelizar, vocês vão ter comunhão, vocês vão servir uns aos outros, vocês vão discipular, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Quando vier o Espírito Santo de Deus sobre vós, vos dará poder para vocês fazerem isso. Então, tudo começa, irmãos, em Deus. Então, o que nós precisamos compreender, e esse é o objetivo dessa palavra hoje, que é adoração em conexão, o que nós precisamos compreender é que todos esses relacionamentos que nós somos chamados a viver, para vivermos a vida da igreja, a vida de Cristo, cumprirmos o nosso papel, a nossa missão, tudo isso começa com o nosso relacionamento com o Pai. Se nós não tivermos muito vivo esse relacionamento na nossa vida, nós não vamos ter sucesso em desenvolver os demais. Porque tudo começa em Deus. O propósito é de Deus, o projeto é de Deus, o plano é de Deus. E tudo vai voltar para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, evangelismo, discipulado, comunhão, serviço, volta para Deus. E como é que volta para Deus? Do mesmo jeito que começou. Num relacionamento íntimo com Ele, que se chama adoração. E é aí que a gente chega no nosso tema de hoje. Porque a adoração é o princípio de tudo. É esse relacionamento íntimo com Deus, que gera dentro de nós esses demais relacionamentos, e isso tudo volta para Deus também, em adoração. Porque quando nós servimos, discipulamos, temos comunhão, quando nós evangelizamos, a vida de Jesus é manifestada por meio da sua igreja, então mais pessoas são alcançadas, e o que acontece? Mais adoração volta para Deus. Mais adoração volta para Deus. O problema do mundo, irmãos, todo é adoração. Onde que tem problema? Onde não se adora a Deus. Onde é que está como eu posso expressar aqui? Onde é que está todo o perigo da humanidade? Onde é que está toda a destruição da humanidade? Onde há ausência de adoração verdadeira ao Deus vivo. É aí que está todo o problema. Então eu queria nessa noite revisar algumas coisas. No ano passado nós tivemos muitos momentos, né, onde nós refletimos, meditamos sobre adoração. Eu queria trazer algumas lembranças para nós nessa noite. Para quê? Para que nós possamos fazer um exame. Eu creio que o que é importante para nós é nós derrubarmos alguns conceitos e construirmos outros. Que conceitos nós precisamos derrubar? Precisamos derrubar um conceito de que adoração é uma coisa momentânea, não é? Ou que é uma coisa que tem a ver meramente com os nossos sentimentos. Então, nós estávamos há pouco aqui louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu amo fazer isso. E eu não sei contar você, mas quando nesses momentos, e eu realmente percebo a presença de Deus, eu me emociono profundamente. Mas se nós acharmos que a adoração é meramente um sentimento, não é? É aquela coisa, nós estamos correndo um perigo muito grande, porque vão haver momentos na nossa vida que a gente não vai sentir coisa nenhuma. E aí? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? E se de repente eu não sentir nada, o que é que quer dizer isso? Será então que Deus não está mais? Será que, o que é que eu faço agora? Então a adoração é algo mais profundo do que isso. É algo mais consistente do que meramente sentirmos algo e termos momentos na presença de Deus. Então vamos explorar um pouquinho mais. Então, primeiro texto importante para nós, não é? Segunda carta aos Coríntios 3:18. Vamos lá?
Está aí na tela, não sei se dá para ler, dá para ler bem. Então, o que diz aí? Mas todos nós, com a cara, com a face descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória, em quê? Na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Esse texto, ele é um texto que expressa toda a dinâmica da adoração. Então, resumindo, nós podemos resumir aí, podia parar por aqui. Porque, olha só, todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho. Espera aí, o espelho, para refletir uma imagem, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar diante daquela imagem, não é verdade? Então, para nós refletirmos a imagem do Senhor como um espelho, nós temos que estar aonde, irmãos? Diante do Senhor. Diante da face do Senhor. E aí, todos nós, com a cara descoberta, vamos refletir como um espelho que é a glória do Senhor. Mas quando isso acontece em nossa vida, de fato, quando nós nos expomos a Deus, quando nós nos expomos à presença de Deus, algo acontece em nós. E essa é a medida de aferição, né? Não tem esse negócio de tem que aferir a balança, né? Não tem lá que e no laboratório lá tem que aferir, é isso mesmo? Tem que aferir os instrumentos para ver se está medindo direitinho, se está ok, não é isso? Então, qual é a aferição na nossa vida de que de fato estamos adorando ao Senhor e não simplesmente tendo uma experiência religiosa? Qual é essa medida? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Quando há adoração em nossa vida, irmãos, também há transformação. Nós vamos de glória em glória, dia após dia, batalha após batalha. Nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na mesma imagem, a imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Então, esse é o resumo, irmãos, de todo o processo da adoração. O que significa adoração? Olha lá, reverenciar, venerar, prestar culto, demonstração de afeto, respeito ou submissão, ato pelo qual reconhecemos a nossa dependência de Deus. Isso aqui é uma revisão. Qual é o sentido bíblico? Duas palavras aí, no hebraico, shaká, prostrar-se, curvar-se. Então, o que nós lemos em Romanos 11, ó profundidade das... Meu Deus, Deus, a tua sabedoria é profunda demais para mim. O que é que eu vou fazer diante de tanta sabedoria? Eu vou me prostrar. Eu vou me render. No grego, uma das palavras traduzidas para adoração é essa aqui, proskuneo. Fazer reverência, beijar. É chegar perto de alguém para fazer uma reverência e beijar. E muitas vezes, no sentido cultural, era beijar os pés de alguém. Que coisa linda, você beijar os pés do Senhor. Isso significa que você tem que chegar perto do Senhor. Você não vai beijar os pés de quem está lá longe de você. Não é verdade? Então, esse é o sentido bíblico. E olha aí, o adorador é alguém que vive prostrado na presença do Senhor. E aí podemos extrair algumas palavras. No ano passado, esse foi, no nosso congresso, essas palavras estavam aqui, não é? Espalhadas aqui nos nossos banners, né? Rendição, entrega, respeito, obediência, valor, honra, submissão, confiança, vulnerabilidade. Vulnerabilidade, quando você se prostra diante de Deus, você está totalmente vulnerável, a tua vida está entregue nas mãos do Senhor. São algumas palavras aí que nós podemos associar. E aqui vem uma pergunta interessante. Como é que eu vejo Deus? Isso tem uma influência enorme na nossa vida, na nossa caminhada. Como assim? E isso aqui surgiu com a brincadeira que nós fizemos. Estava aqui pregando no culto dos adolas. E aí surgiu esse negócio aqui, né? Para a gente falar do nosso relacionar com Deus, como é que a gente vê Deus. Olha aí. Aí vimos aqui os dois grandes teólogos. Não sei quem lembra disso. Ano passado comentei sobre isso também. O doutor Aual, né? O primeiro grande teólogo aí, o doutor Aual.
O segundo grande teólogo, doutor Miau Miau, né? E aí, vamos entender aí o que é isso aí. Doutor Auau, como é que é a visão, né, do doutor Auau? Olha só, ele olha para o seu dono. Ele olha para ele e diz assim, ele me dá comida. Uau! Ele me dá abrigo, proteção. Ele me protege. Ele me dá carinho e amor. Então, com certeza, ele é o rei. É assim que o doutor Auau enxerga o seu dono, né? Então, ele é o rei. E o que é que acontece então? O doutor Auau, porque ele olha para o dono e ele diz assim, ele é o rei. Ele responde como? Com fidelidade, com companheirismo, com amizade, com afetuosidade. Não é assim? Não brincam aí que a lealdade, que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Porque o cachorro olha para o seu dono e ele enxerga ele como o rei. Ele dá tudo para mim, ele responde assim. São expressões de amor. Se nós olhamos para Deus e entendemos, Ele me dá proteção, Ele me supre de todas as minhas necessidades, Ele me ama, Ele deu a vida por mim. Uau! Ele é o rei, eu dou tudo por Ele, eu dou a vida por Ele, eu vou responder com expressões de amor. Agora tem uma outra teologia, que infelizmente muito popular dentro da igreja, falando da igreja de uma forma geral, não é? É a teologia do doutor Miau Miau, do teólogo, é a teologia do gato. Como é a teologia do gato? Ele olha para o seu dono e diz, ele me dá comida, ele me dá abrigo, ele me dá proteção, ele me dá carinho, então, eu sou o rei. Irmãos, muitas vezes nós estamos enxergando a Deus assim. E tem muita gente hoje achando que Deus está aí para fazer as suas vontades. E ao invés de se prostrarem diante de Deus, acham que é Deus que tem que fazer o que elas reivindicam, o que elas mandam, o que elas determinam, sei lá o quê. Como é que você vê Deus? Ele é seu dono? Ele é tudo para você? Então você vai responder da forma certa. Você vai responder com expressões de amor. Porque se você é o dono de Deus, tudo vai girar em torno dos seus desejos, suas necessidades, seus objetivos pessoais. São expressões do ego. Isso não é adoração, irmãos. Isso não é adoração. E por fim, a adoração produz imagem. E essa é a conclusão que nós chegamos lendo o texto que nós lemos, 2 Coríntios 3,18. Tem aí esse personagem aí que nós falamos a respeito dele, né? Vocês lembram? Quem assistiu esse filme? Senhor dos Anéis. Né? Muito interessante. Inclusive é um autor cristão, Tolkien. E esse livro é uma parábola, não é? Essa série de livros é uma parábola da relação para mostrar que o homem não tem condições de lidar com o poder. Por isso que todo poder pertence ao Senhor. Deus nos delega esse poder. Ele nos delega. Mas nós temos que entender que quando usamos é por delegação. O poder não é nosso. Ele flui por meio de nós. Mas não é nosso. Todo o poder é do Senhor. Porque o homem não tem condição de lidar nem com o poder, nem com a adoração, com o elogio. O homem se destrói. Essa parábola desse anel aí, desse Senhor dos Anéis, é muito interessante. Porque a adoração produz imagem. Então tem lá esse personagem, esse camarada que é um homem normal, e um dia ele acha o anel do poder. E aquilo começa a consumi-lo. My precious. Né? E ele termina de uma forma horrenda. Olha como ele começa, olha como ele termina, olha o que ele vira. Vira uma monstruosidade. Então, quando nós queremos absorver o poder, o elogio, a adoração, nós nos deformamos completamente, irmãos, porque não temos a capacidade em nós de recebermos adoração, porque só Deus é digno dela. E aí voltamos ao nosso texto.
Refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Esse é o perigo da idolatria. Nos tornamos parecidos com o que adoramos. Você se torna parecido com tudo que você adora. Salmo 115, não vamos ler porque o tempo não nos permite. Mas na prática, o que é que isso quer dizer? Olha lá, 1 de João 3, de 15 a 17, um texto muito interessante porque está dizendo ali para nós, não ameis o mundo. E o que é que tem no mundo? No mundo existem prazeres, não é? Ele chama de cobiça da carne. No mundo existe a vaidade da riqueza, a cobiça dos olhos. Uau, olha aquela, não é? Aquela casa, olha aquele iate. A vaidade das riquezas. E o que é que tem no mundo mais? O orgulho, a soberba desta vida. O mundo, ele se apoia nesse tripé aí, nessa trilogia. E se nós amarmos o mundo, se nós adorarmos o mundo, e se nós tivermos o nosso afeto, se nós formos consumidos com a imagem do mundo, isso vai acontecer dentro de nós. Quando adoramos o mundo, nos tornamos parecidos com ele. E aí nos tornamos frios, invejosos, vaidosos e insaciáveis. Esse é o retrato do mundo ao nosso redor, meu irmão. Nossa sociedade, esse é o retrato. Esse é o retrato do mundo. Pessoas invejosas, frias, vaidosas e insaciáveis. Insaciáveis. A pessoa pode ser milionária. Uma vez perguntaram para David Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo na época. E aí o repórter perguntou para ele, David Rockefeller, quanto é o bastante para um homem ser rico o suficiente? E para ele ser feliz, satisfeito? Ele disse assim, sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. O mundo é insaciável, irmãos. Nunca vai estar satisfeito. Nunca. E os hinos do mundo dizem isso, né? Então, o profeta do mundo, tem uma música, né, muito famosa, é do tempo de alguns aqui, né? I can get no satisfaction, né? Eu não consigo ter satisfação. Though I try and I try, eu tento, mas eu não estou nunca satisfeito. É isso que o mundo oferece. Então, se nós adorarmos o mundo, essa imagem vai se formar em nós. Perigo da idolatria. Como espelho, nós refletimos aquilo que está diante de nós. E esse é o conceito aí, lá de 2 Coríntios 3,18. Por quê, irmãos? Nós sempre estamos diante de algo. E nós estamos diante de quê? Estamos diante daquilo ao que nós nos afeiçoamos. Aquilo que é atrativo para nós. Nós estamos sempre diante de algo. E o espelho, ele reflete aquilo que está diante dele. Eu achei muito interessante essa ilusão de ótica aí, né? Parece que a moça ali está sem cabeça, né? Porque ela está diante de uma paisagem que complementou ali o pano de fundo. Muito interessante essa. Mas isso aí é uma parábola, mostra isso. O espelho, ele reflete aquilo que está diante dele. Então, se nós estivermos diante do Senhor, nós vamos refletir o que, irmãos? Vamos refletir Jesus. Nós vamos refletir Jesus. Então, para terminar, como estar diante do Senhor? Nos prostrando diante dele em oração. Isso é uma coisa prática. Oh, querida, é tão precioso isso. Como é que você pode estar diante do Senhor? Faz aquilo que Jesus ensinou, olha, chega lá na tua casa, fecha a porta do teu quarto, vai num lugar secreto, onde ninguém está lhe vendo, mas Deus está lhe vendo ali. Você pode ter um encontro com Deus. E vai mudar a tua história, a tua trajetória, é tão bom. Às vezes a gente está atribulado. Todos nós passamos desafios, lutas, problemas. Às vezes você está querendo desistir de tudo. Aí você faz isso. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, se derrama diante de Deus. E você começa a contemplar a Deus. Deus como o Senhor é tremendo. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, Senhor? Quando você se vê, você já está em paz. Aquela agonia já passou. E você sai dali renovado. Outra pessoa. Diferente de quando você entrou. Isso é o que a presença do Senhor faz com a gente, irmãos. Então, como estar diante do Senhor? Nos prostrando diante dele em oração. Mateus 6,6. É esse texto aí. Nos alimentando da sua palavra. Nós nos colocamos, estamos diante do Senhor quando nos alimentamos da sua palavra. Deus é um com a sua palavra. É tão precioso, irmãos. Quando nós temos essa consciência, quando estamos, porque às vezes a gente perde essa noção. A gente está lendo a Bíblia, às vezes, mecanicamente. Mas quando você abre a Bíblia, você entende, Deus está falando comigo. Deus está se comunicando comigo. Eu estou diante da presença do Senhor. Meu irmão, aquilo tem um efeito poderosíssimo na sua vida. 1 Pedro 2,2. Cantando louvores. Como estar diante do Senhor? Cantando louvores. Isso é um presente que Deus deu para nós. Nós podemos cantar louvores ao seu nome. A música é um presente de Deus. Não importa se você sabe cantar ou não. Não importa se você é afinado ou não. Não importa. Quando você solta a sua voz, abre a sua boca, e do seu jeito, meu irmão, afinado ou não, com o seu tom de voz, mas você começa então ali a expressar e a cantar. Foi algo tão tremendo. Ano passado, o pastor Ademar pregando, ele disse assim, olha, tem muito tempo que eu estou estudando, pesquisando, e na Bíblia você não encontra nunca a origem da música. Você vê registro da música antes da criação do mundo. No livro de Jó, por exemplo, não é? Mas onde começou a música? Não tem começo. E aí, ele chegou a uma conclusão tão interessante. A música faz parte da própria essência da pessoa de Deus. Que coisa linda, irmãos. Por isso que a Bíblia diz isso. Como é que a gente se enche do Espírito? Como é que a gente se coloca diante de Deus? Também cantando louvores a Ele. Amém? Estar diante do Senhor. Por último, ocupando nosso pensamento com o Senhor e com as coisas do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Ocupando a nossa mente, os nossos pensamentos. No seu caminho, na sua vida diária. Você está indo para o trabalho. E o seu pensamento está ocupado com as coisas do alto. Com as coisas do Senhor. Então a adoração nos posiciona diante de Deus. Para que possamos ser transformados à sua imagem. Esse é o nosso primeiro chamado, irmãos. Depois disso, então nós poderemos evangelizar. Poderemos ter comunhão, poderemos servir, poderemos discipular, mas tudo começa aí. Porque antes do ide, tem o vinde. Antes de Jesus dizer para os seus discípulos, ide por todo mundo, ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Esse é o primeiro convite de Deus para nós. Amém?